Bom dia, meus amigos. Tudo bem com todo mundo? Vamos lá, todo mundo entrando. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Carlos Vinha. Professora Vanessa Siqueira, bom dia. Professor Alessandro Pinage, só professor aqui hoje? Professor Carlos, Vanessa, Alessandro. Todo mundo estão me ouvindo bem? O som tá legal? Vamos lá. Pessoal, o condenado, ele pode escolher a pena a ser cumprida? Imaginem vocês o caso que chegou ao STJ. O juiz condenou o réu e fixou a pena privativa de liberdade. Viu que estavam presentes requisitos legais e substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Só que lá atrás, quando ele condenou, ele fixou o regime aberto. Em face do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar fulano de tal, nas penas do artigo tal, e fixou o regime aberto. Depois que o juiz fixa a pena privativa de liberdade, ele fixa o regime, correto? E depois verifica se pode substituir a pena privativa de liberdade, PPL, por penas restritivas de direitos, PRD, e substituiu. Só que fixou duas espécies, ou uma ou duas, de PRD. Muito bem. O condenado, ele pode falar assim, olha, seu juiz, eu não quero cumprir a PRD não. Eu prefiro cumprir a pena privativa de liberdade. Ué, Gabriel, como assim? Será que um louco, ele preferiria cumprir a pena de prisão a cumprir uma pena alternativa, uma pena restritiva de direitos, na qual a gente não fica preso? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, no caso concreto, o agente foi condenado em regime aberto. Aí ele pensou, bom, regime aberto, o cumprimento é em casa de albergado, poucos municípios do país têm casa de albergado, então o que vai acontecer é que não haverá espaço suficiente e o Supremo Tribunal Federal disse recentemente que não pode o condenado cumprir a pena em um regime mais gravoso, em um estabelecimento prisional de um regime mais gravoso do que fixado na sentença. Como assim? Se o regime fixado foi o aberto, ele não pode cumprir o regime aberto, ainda se não tiver casa de albergado, em um estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto ou fechado. Aí ele pensou, bom, não há casa de albergado, se houver não haverá lugar, então isso vai resultar numa prisão domiciliar. Põe lá a tornozeleira, monitoração eletrônica, tem regulamentação legal e vai dar uma prisão domiciliar. Então o condenado falou, doutor juiz, eu não quero a PRD, eu quero a pena de prisão. Ele imaginou, bom, regime aberto, prisão domiciliar. Pode. Ele foi esperto. Mas também tem o seguinte, se na sentença o juiz fixa regime fechado, ele não ia falar isso. Né? Se na sentença o juiz dissesse fixa o regime fechado, duvido que ele falaria isso. Que ele optaria por não cumprir a PRD e cumprir a PPL. Mas como foi o aberto, não há espaço local suficiente, vai resultar numa prisão domiciliar. Ele foi esperto, condenado. E o que disse o STJ? Não. É direito do réu a obtenção da PRD. Entretanto, ele não pode optar por deixar de cumprir. Até porque isso é uma pena. Não é um prêmio para quem praticou um crime. Pena é pena, prêmio é prêmio. O réu não é premiado por ter praticado um crime, ele é penalizado. Então ele não pode escolher como se fosse o prêmio A ou o prêmio B. Ok? É um ato estatal, é uma manifestação do ius puniendi. Então ele não pode escolher, ele tem que se submeter. O que vai acontecer é que se ele descumprir as condições da PRD, essa PRD será convertida em PPL. É o caminho inverso. Então na sentença o juiz fixa a PPL e substitui a PPL por PRD. Se o condenado descumprir as condições da PRD, essa PRD ela é convertida em PPL. Então, Gabriel, quer dizer que se ele quer isso realmente, é só ele descumprir as condições da PRD e que gerará, esse descumprimento vai gerar a conversão em PPL. Eu concordo com você, é verdade, né?
Mas, assim, ele poder escolher, eu não quero o PRD não, eu quero a PPL, isso não pode, tá bem? O STJ disse isso no informativo 584, que é o último informativo. STJ, informativo 584. Tá bem? No caso concreto, eu estou vendo aqui informativo no computador, foi pena de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Poxa, Gabriel, eu prefiro pagar 200 mil reais, 50 mil reais, 10 mil reais a ficar preso 2 anos. Eu sei, mas vejam que no caso concreto, o regime foi aberto. Eu repito o que eu falei, ele jamais pediria isso se fosse fechado. Não é? Então ele pode escolher? Não, não pode escolher, tá bem? Há uma discricionariedade vinculada, disse aqui o STJ, do juiz no que toca à fixação do regime prisional, mas a escolha pelo réu não é viável, tá bom? Meus amigos, esse foi só um periscope sobre uma questão de informativa atualíssima. Não se esqueçam que hoje à noite temos às 22 horas o grupo de estudo e o tema de hoje é iter criminis. Não percam porque é um tema de alta relevância, tá bem? Eu não vou chegar para você e dizer que o iter criminis tem 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Todo mundo sabe disso. Eu vou além disso, tá bem? Meus amigos, vamos trabalhar? Eu já estou aqui no gabinete, bem-vindos ao meu gabinete. Vamos agora pegar firme aqui nos meus 1 milhão de processos. Um abraço, até o próximo encontro e tchau. Até de noite.